Amém. Você pode se assentar, queridos. É um prazer, é um privilégio estar aqui com os irmãos e poder falar acerca da palavra de Deus e acerca de missões. E bom, nesses dias você tem sido impactado, tem ouvido testemunhos, tem ouvido missionários, tem ouvido, participou das oficinas, viu os estandes. Você não tem desculpa para não se envolver com missões. Você tem oportunidade para se envolver com missões aqui em Curitiba, aqui no bairro, aqui na igreja. Tem trabalho missionário aqui na igreja acontecendo. Você pode se envolver hoje. Você pode participar do trabalho missionário que a igreja está fazendo. Você pode se envolver no trabalho missionário que essa igreja tem feito no Brasil. Tem congregações dessa igreja. Você pode se envolver com ela. Você pode se envolver com o trabalho missionário sendo feito através da nossa junta de missões nacionais. De repente você quer ser um missionário em algum canto nesse país e plantar uma igreja em algum lugar aqui. Você pode ir para o Amazonas. Ontem teve testemunho de missionários que estão trabalhando. Gente, você pode fazer a diferença. Agora, de repente Deus está te chamando para você fazer a diferença entre um povo não alcançado pelo mundo. E existem muitos. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus está te chamando para ser um missionário em algum canto desse mundo, entre um povo não alcançado, talvez entre ciganos aqui no Brasil, talvez entre os nepaleses no alto do Himalaia. Vem falar comigo depois do culto. Eu quero te mandar. Eu quero te enviar. Na verdade, eu estou orando para Deus levantar um exército de pessoas. Porque se nós não tivermos um exército de pessoas que possam ser enviadas para os povos não alcançados, fica difícil. Nós temos visto milagres de Deus acontecendo nesses muitos lugares, mas nós queremos ver mais pessoas alcançadas pelo Evangelho. Queremos ver mais igrejas sendo plantadas no meio destes povos. Há ainda mais de 6.000 povos onde não tem trabalho missionário. Nós precisamos de pessoas que tenham paixão pela glória de Deus, paixão pela presença do Senhor, aonde Ele ainda não está sendo adorado. Eu quero passar um vídeo nesse momento, mostrando um pouquinho de alguns lugares onde nós da CCI temos trabalhado pelo mundo. E de repente, Deus pode falar aí ao teu coração para você ser enviado. E o pastor agora falou, né? De repente você é um engenheiro, você é um médico, você é, não sei, um pedreiro. Tem tantas profissões que você pode exercer lá. A gente quer enviar você também. Você pode fazer a diferença em tantos lugares do mundo através da tua profissão. Então, não sei se está pronto aí, se puder soltar aquele vídeo dos povos. Salvador, poderoso e grande Deus, para sempre é o teu amor, e chamas pra ti os que são teus. O teu trono está no alto céus, mas vive no meio de nós, e quando em severa tentação nos salvou tua forte mão. A imagem que o muçulmano tem do ocidental cristão é uma imagem muito negativa, como alguém infiel, como alguém que não tem ética, como alguém que não tem escrúpulos. Então a gente tenta mostrar isso, que nós somos pessoas de família. Então nessas idas e vindas aqui para essas cidades aqui do norte, a gente tenta mostrar isso, que nós amamos as pessoas. ती माध्यम परमेश्वरले मलाई बनाउनु भएको छ। प्रभुमा आइसकेपछि मानिसहरूको आत्मा पनि बन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ मानिसहरूले स्वतन्त्र पनि पाउँछ। अनि प्रभुको सन्देशलाई सुनाउने उत्साह दिने उनीहरूलाई प्रभुमा ल्याउने मेरो उद्देश्य छ। Pela tua cruz, preservados em amor.
paz há de reinar. Tal como um vapor a minha vida há de passar. Mais seguro estou em tua graça, vou descansar. Os campos estão prontos para a colheita, mas são poucos os trabalhadores. Quem fez essa declaração? Jesus. E essa declaração continua sendo verdadeira. Vejam, levante os seus olhos, porque os campos estão prontos para a colheita. Clamem ao Pai para que Ele mande mais trabalhadores para a sua seara. Isso ainda tem sido uma realidade. E temos clamado a Deus. Deus tem respondido à oração enviando-nos trabalhadores para a sua seara. Mas precisamos de mais. Queremos mais pessoas envolvidas. Queremos mais pessoas que estejam dispostas a ir. Pessoas dispostas a dedicar a sua profissão. Nós estamos enviando agora para o Nepal uma psicóloga que vai trabalhar no ensino da palavra de Deus e na capacitação de mulheres. Nós estamos treinando nepaleses autóctones, nepaleses que vão plantar e já estão plantando a igreja entre as montanhas, nas montanhas ali do Nepal. Na Índia, nós estamos capacitando indianos para plantar igrejas. Precisamos de mais pessoas lá. Temos alguns brasileiros, temos um casal morando no meio de uma favela. Um casal com toda a capacitação no Brasil. Deus falou ao coração deles para eles dedicarem a vida deles ali na Índia, eles estão lá. E a minha expectativa é que o Senhor levante mais pessoas dispostas a ir, dispostas a se envolver com o trabalho que Deus está realizando pelo mundo. Amém? Querido, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Eu quero ler dos versículos 13 até o versículo 16. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus, nós estamos aqui para o louvor da sua glória. E Deus, se fazemos alguma coisa, é para o louvor da sua glória. E nós desejamos que a tua glória encha todos os cantos dessa terra. Senhor, e nós te pedimos nessa manhã que o Senhor fale aos nossos corações, se existem coisas na nossa vida que não têm sido para a sua glória, para que nós possamos arrancar, para que tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que planejamos, tudo aquilo em que investimos, tudo aquilo, Senhor Deus, em que temos, Deus, colocado a nossa esperança, possa, Deus, ser voltada, alinhada com a tua glória, a tua vontade nesta terra. E que de verdade, Senhor Deus, nós possamos ser sal dessa terra e luz do mundo, em nome de Jesus. Amém, Pai. Esse é um texto muito interessante. Jesus, ele fala esse texto logo depois das bem-aventuranças, que é um dos textos mais famosos, mais conhecidos do Novo Testamento, do ensino bíblico de Jesus. As bem-aventuranças são declarações contra a cultura, declarações profundas de Jesus acerca daqueles que são considerados bem-aventurados, aqueles que são alcançados pela graça de Cristo Jesus. Jesus fala para uma multidão de pessoas que o segue, porém ele não dirige essa palavra de bem-aventurança apenas a eles, ele está dirigindo, na verdade, aos seus discípulos que estão com ele, mas a uma multidão ouvindo e prestando atenção nos ensinos que Jesus está dizendo. E Jesus está indo contra a cultura, contra o ensino da religiosidade, ensino que inclusive tem até hoje no nosso meio, mostrando-nos que na verdade nós precisamos conquistar o favor divino através das nossas obras, através de
ações que nós devemos fazer, Jesus ele diz que não, bem-aventurados na verdade são os pobres. E Jesus vai contrário, não, peraí, mas como assim? Felizes são os pobres? Não são os ricos? Não, felizes são os pobres. Felizes são os que sofrem injustiça. Felizes são os mansos. Estes são os bem-aventurados. As bem-aventuranças descrevem aqueles que pela graça foram aprovados sem lei, porque é pelo sacrifício de Cristo. E é para estes a quem Jesus se volta para falar, agora acerca de ser sal da terra e luz do mundo, aos bem-aventurados. Para sermos bem-aventurados, e o assunto hoje não é falar dos bem-aventurados, mas nós precisamos citar os bem-aventurados, porque se somos bem-aventurados, nós somos carentes da graça de Deus e aceitamos que somos pecadores, miseráveis, que pela nossa própria força nós jamais poderíamos alcançar o favor de Deus. E é por isso que Deus, pela sua graça, Ele nos alcança. E se é pela graça que Ele nos alcança, é por essa mesma graça, é esta mesma graça, esta mesma glória, é este mesmo amor, é este mesmo poder que me move para levar aqueles que, como eu, antes, estavam sem a graça. Por isso Jesus se volta para estes, que são os bem-aventurados, aos seus discípulos, aqueles que foram alcançados pela misericórdia de Deus. E ele diz, vós sois o sal da terra. Se somos bem-aventurados, então com certeza nós somos o sal da terra. Mas se nós nos enganamos, porque o ouvir aqui é ouvir e fazer, obedecer. Se nós somos bem-aventurados, nós somos o sal da terra. Mas o que significa ser sal? Sal do mundo. E existem alguns princípios que eu quero falar aqui com vocês rapidamente acerca de sermos sal. Como você é sal? Como nós podemos ser sal? O primeiro princípio que eu vejo nesse texto e nós aprendemos acerca de ser sal é que ser sal da terra significa dar sabor ao mundo. O sal ele tem propriedades e dentre essas propriedades a mais conhecida e mais usada é dar sabor. O sal dá sabor aos alimentos. Comer um arroz sem sal, eu sei que tem gente que gosta, mas eu não gosto. Um arroz tem que estar salgado, tem que estar na medida certa de sal. Fica gostoso. Uma saladinha com sal fica gostosa. Uma comida salgada na medida certa, temperada na medida certa. O salzinho, ele dá sabor. Mas o sal, ele também tem uma propriedade que é de preservar, conservar os alimentos. Antigamente não tinha geladeira. Então, como é que os alimentos eles eram preservados? Eles eram preservados com sal. Com essas funções, Jesus ele olha para os seus discípulos e diz, vocês são o sal da terra. São vocês que dão sabor ao mundo. São vocês que preservam o mundo, para que o mundo não apodreça. São vocês que dão sabor a um mundo que perdeu o seu sabor. Ser sal está na palavra de Deus ligada diretamente, e eu vejo que isso é ligado diretamente às nossas obras. E é interessante, porque nós, batistas, não gostamos muito de falar de boas obras, mas a palavra de Deus fala que nós somos salvos pela graça. Efésios 2, 8 e 9. Por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas o versículo 10, a gente esquece, a gente não lê. O versículo 10 de Efésios 2 diz, nós somos salvos para as boas obras. É para as boas obras que Jesus te salvou. Você não precisa fazer nada para ser salvo, a não ser se arrepender, crer em Jesus Cristo, Ele te salva pela graça. Você é um bem-aventurado. Agora, a partir do momento que você é um bem-aventurado, você é um salvo, resgatado das mãos do diabo, das mãos do pecado, Jesus te envia de volta para o mundo para você fazer a diferença no mundo. Para que você possa, através das boas obras, amar o mundo.
para que você possa, através das obras de retidão, obras de amor, fazer a diferença na vida de pessoas que ainda não são bem-aventuradas. Pessoas que ainda estão longe da glória e da graça de Deus. A nossa cidade tem apodrecido em muitos lugares porque falta sal nestes lugares. Quando nós vemos lugares no nosso país onde estão apodrecendo com a violência, apodrecendo com a corrupção, apodrecendo com a prostituição, apodrecendo com as drogas, nós sabemos que faltam servos de Deus que estejam naquele lugar fazendo a diferença. Falta gente. O Brasil é um país que, ainda que nós tenhamos muitos problemas, há sal nessa terra. A gente aqui no Brasil fazendo a diferença. Agora, se nós sairmos do Brasil e formos para, por exemplo, um país como o Sudão, nós vamos sentir e ver a ausência da glória de Deus naquele lugar. Por quê? Por que ainda no Brasil existem valores do reino de Deus? E existem. A gente sabe que muita coisa tem que mudar no nosso país. Não estou dizendo que está perfeito. Mas por que quando eu vou para um lugar como o Sudão, ou como no interior da Índia, nós não temos muitas das coisas que nós temos no Brasil, como, por exemplo, os direitos humanos, como valores, como a maneira como as mulheres são tratadas, como a dignidade do ser humano para não ser tratado de forma racista, de acordo com a cor da sua pele? Por que há lugares no mundo onde as pessoas elas são escravas, elas têm que trabalhar muitas vezes 12 horas por dia para comer? Por que há lugares no mundo onde as pessoas elas estão debaixo de um sistema opressivo? Porque lá ainda não chegou alguém que seja sal da terra. Falta sal. E por isso que eu fico com aquilo que eu disse no primeiro dia, aquela angústia santa no meu coração, porque eu volto para o Brasil e eu vejo muito sal. E a gente precisa mandar sal sair do saleiro, mandar para fora. Vamos para o mundo. Vamos sair. Uma das coisas que eu tenho desafiado por onde eu ando é, se Deus colocou no teu coração você ser um profissional, de repente você ser um empresário, você ser um engenheiro, por que você não procura um emprego num país subdesenvolvido? Que tal? Que tal trabalhar no Paquistão? Olha aí que legal. Né? Que tal você tentar a vida no Iraque, no Irã? Que tal você ir para a Jordânia? Que tal você ser médico na Índia? Não precisa fazer um curso de teologia para você ser missionário, vai para lá. Abre uma célula na tua casa. Vai para os Emirados Árabes. E lá nós podemos ser sal da terra, com aquilo que você já sabe, com aquilo que Deus já deu para você, com aquilo que Deus já fez na tua vida. Deus pode te usar poderosamente. Nós damos sabor ao mundo quando nós temos fome e sede de justiça. Agora, nós não damos sabor ao mundo se nós não temos fome e sede de justiça. Eu tenho uma palavra, uma defesa de Jó no seu livro, quando ele se defende de um dos seus amigos, né, que conversam com ele. E essa defesa ecoa no meu coração. Ele diz assim, lá em Jó 31, de 13 a 17, se neguei justiça aos meus servos e servas, quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno não fez também a eles? Não foi ele quem formou a mim e a eles, no interior de nossas mães? Se não atendi aos desejos do pobre, ou se fatiguei os olhos da viúva, se comi meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com o órfão. Ele está dizendo assim, eu me cuidei, e eu cuidei para não fazer essas coisas, mas para cuidar do órfão, para cuidar da viúva, para não oprimir os meus empregados, mas para fazer justiça enquanto eu estava aqui. Se eu não fizesse isso, como é que eu me apresentaria diante do meu Deus?
Será que nós podemos dizer o mesmo? Quando andamos pelas ruas da nossa cidade, quando contemplamos pessoas que precisam de alguém que tenha fome e sede de justiça. Ou quando a gente liga a televisão e vê pessoas oprimidas do outro lado do mundo e alguém precisa ir lá fazer algo. Êxodo 22, 21 a 23, tem uma ordem na lei, né? Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Nós somos sal da terra quando nós nos importamos com aqueles que estão sofrendo na nossa sociedade. Há pessoas sofrendo na nossa sociedade? Quem está sofrendo perto de você? Há estrangeiros no nosso país vindo, pedindo refúgio? O que nós podemos fazer? Há órfãos no nosso país? Há viúvas no nosso país? Isaías vai falar sobre o jejum aceitável. Diz assim: será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Isaías 58, versículo 5 em diante. Outro princípio acerca de sermos sal da terra é que se nós não dermos sabor ao mundo, então nós perdemos o sabor da nossa própria vida. Se nós não dermos sabor ao mundo, nós perdemos o sabor da nossa própria vida. Jesus disse, dizendo que quando o sal se torna insípido, ele só serve para uma coisa, para ser jogado e pisado. Insípido significa sem sabor. Perdeu o seu sentido. A palavra grega usada ali também pode ser traduzida como tolo. O sal sem sabor, ele não tem propósito. De vez em quando a gente encontra pessoas que falam: eu não tenho mais propósito na minha vida, eu não tenho mais sentido de viver, eu não sei para que eu estou aqui, não sei, não tenho mais motivação. Falei: querido, você esqueceu o propósito de Deus? O propósito do reino de Deus nessa terra? Você esqueceu o plano de Deus de construção da sua glória nessa terra, de levar a sua glória para o mundo? Se o propósito da tua vida não estiver alinhado ao propósito de Deus para o mundo, realmente, você vai perder o propósito da tua vida. Sim, você vai perder o sabor da tua vida. E como é poderoso ver, como é interessante ver pessoas que, quando estão, às vezes, numa depressão profunda, decidem servir em alguma coisa. Eu vou servir num trabalho social, eu vou servir como voluntário num trabalho missionário, e parece que Deus leva uma força nova, uma alegria nova, uma felicidade nova. Deus restaura algo novo no seu coração, porque de verdade estava faltando a pessoa ser sal da terra. E quando nós não somos sal, nós perdemos o sabor da nossa própria vida. Eu tenho visto muitas pessoas sem sentido para viver. Eu estava num avião viajando, voltando da Alemanha para o Brasil, fiz uma conexão lá na Alemanha e do meu lado foi uma mulher, uma piloto da Lufthansa. E foi bem naquela época em que o avião da Germanwings, não sei se vocês lembram, aquele piloto da Germanwings pegou o avião e jogou e matou todo mundo dentro do avião. Eu estava do lado dela, eu puxei conversa e eu comecei a perguntar para ela: de onde você é? Ela falou: eu sou da Dinamarca. Que legal, Dinamarca. Não conheço Dinamarca, lá deve ser muito bonito. É, muito bonito, sim. O que você faz? Eu
eu sou piloto de avião. Falei, piloto? Sério? Da Lufthansa. Nossa, que legal. E o que vocês estão achando do que aconteceu agora aí com esse piloto da Germanwings que se suicidou? Ela falou, pois é, nós somos do mesmo grupo, a Germanwings e a Lufthansa fazem parte do mesmo grupo, a gente está preocupado, a gente não sabe o que fazer, a gente está mudando as estratégias, não sei o quê. Eu falei, pois é, né? Posso te fazer uma pergunta? Pode. Deixa eu te perguntar uma coisa, ele se matou por quê? Era depressão? Era o quê? É depressão, eu estava em depressão profunda e decidiu se matar. Aí eu falei, ele matou todo mundo no avião por causa de depressão? Pois é. Aí eu parei e olhei para ela e disse assim, posso fazer uma pergunta mais sincera? Pode. Você é piloto? Sim. O que me garante que amanhã não seja você pilotando um avião e querendo se matar, jogando o avião e matando todo mundo dentro dele? Ela parou, ficou um tempo em silêncio, olhou para mim e disse, nada. Aí eu perguntei, qual a razão da tua vida? Você vive para quê? E ela parou de novo e disse, eu não sei. Eu estava diante de uma mulher que tinha muita grana, uma profissão invejável, ela era chefe de pilotos, viajava pelo mundo inteiro, quem não ia gostar de viajar o mundo inteiro, hein? Tinha tudo, estava super bem vestida, mas não tinha propósito de viver. Os seus olhos estavam perdidos ali naquela hora. E eu falei para ela, eu tenho um propósito de vida. Um dia, Jesus me tirou do vazio existencial da minha vida. E Ele me trouxe para uma vida poderosa. Deus tem um propósito para a minha vida. Eu creio que Ele tem um propósito para a tua. Aí eu olhei para ela e disse assim, você é dinamarquesa, né? Tem um dinamarquês que eu gosto muito. Ainda que eu não concorde com toda a filosofia dele, eu gosto da filosofia do Søren Kierkegaard. E aí ela falou assim, você conhece o Kierkegaard? Poucas pessoas conhecem o Kierkegaard. Eu falei, não, eu gosto, tem algumas coisas dele que eu não gosto. Mas tem umas coisas dele que eu gosto. Você sabe uma das coisas que eu gosto de Kierkegaard? É que ele era cristão. E ele vai dizer, dentre tantas coisas que ele disse, ele vai falar que o homem estético, o homem ético e o homem espiritual, religioso. Sendo que o espiritual, ele é superior, porque ele encontra o propósito da sua existência. A razão da sua existência é em cumprir a vontade de Deus na sua vida. E sabe, hoje nós olhamos para a Dinamarca, um país rico, um país que tem tudo, mas ao mesmo tempo um país que perdeu tudo. Um país que admira Kierkegaard, mas que ignora o Deus de Kierkegaard. E é por isso que você perdeu o propósito da sua vida. E está na hora de você encontrar Jesus. E aí ela, é verdade. Sabe, queridos, quantas pessoas no mundo a gente acha que tem tudo, mas na verdade não tem nada. Não conhecem o Deus verdadeiro, perderam o propósito da sua existência. Quantas pessoas dentro mesmo das nossas igrejas perderam o propósito, perderam o sabor da sua vida, porque deixaram de se alinhar à vontade do Senhor. E a palavra de Deus é que quando nós perdemos o sabor, nós servimos apenas para uma coisa, para sermos pisados pelo mundo. E o sal naquela época, quando ele perdia sua propriedade, ele era usado para pavimentar as estradas. Ele era pisado pelas pessoas. Nós olhamos para o Brasil e vemos alguns movimentos, não preciso dizer nomes, de igrejas, cristãos, que perderam o seu sabor, que perderam o seu propósito, que perderam a essência, que não são mais, em tantos sentidos, discípulos de Jesus Cristo, estão sendo pisoteados pelo mundo. Pisados, porque estes têm perdido a sua essência. Se nós não queremos ser pisoteados pelo mundo, nós não devemos perder o nosso sabor. Mas Jesus também diz que nós somos a luz do mundo. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Ser discípulo de Jesus não é apenas ser sal, é ser luz. E há uma diferença entre ser sal e ser luz.
Porque enquanto o sal está ligado às boas obras, está ligado à nossa ação, está ligado ao nosso amor, está ligado, sim, à manifestação da glória de Deus na nossa vida, através de compartilhar o pão, através de cuidar dos que sofrem. Ser luz tem a ver com proclamação. Tem a ver com proclamação da mensagem do reino de Deus para as pessoas perdidas ao nosso redor. Porque é a luz de Cristo que abre os olhos dos cegos. É a luz de Cristo que afasta as trevas. É a luz de Cristo que liberta as pessoas da prisão de Satanás. E para isso nós precisamos falar. Para isso nós devemos pregar. Para isso nós devemos testemunhar. Por isso não adianta apenas você ser um cristão que tem um bom testemunho no teu trabalho se você não fala do Evangelho. Da mesma forma que não adianta você ser só um cristão que fala, mas não dá um testemunho no teu trabalho. Você tem que dar um testemunho, mas você também tem que falar. Luz. A luz é o Evangelho, que precisa ser pregado. A maioria das pessoas não conhecem o Evangelho. Muitos no Brasil, muitos pelo mundo, que já ouviram falar de Jesus, ouviram falar superficialmente de Jesus. Quem é Jesus? O que Jesus veio fazer neste mundo? O que Jesus fez na cruz? O que significa a sua morte? Jesus é um personagem do passado ou ele está vivo? Quem é Jesus na sua vida? O que Jesus fez na sua história? Nós precisamos falar. Precisamos compartilhar. Precisamos dizer para as pessoas aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Testemunhem. Por isso que Jesus diz, vão e preguem o Evangelho, vão, testemunhem. Aquilo que eu disse para vocês em segredo, falem, proclamem de cima dos telhados. Abram a boca. Nós não devemos ter medo, vergonha de falar do Evangelho. Para sermos luz, nós também não devemos temer as trevas. No vídeo vocês viram na Índia um barbudo ali, às vezes o rosto dele aparecia meio borrado. Aquele é um casal que está no meio dessa favela, trabalhando num lugar que muitos não gostariam de estar. Eles estão lá, morando lá. Morando ali. Há lugares no mundo em que talvez você pudesse olhar assim, nossa, eu não queria nem chegar perto. Pois é, tem gente morando lá no meio, fazendo a diferença. Temos missionários trabalhando entre refugiados, no meio onde tem fundamentalistas. E Deus protege. Ontem eu falei nas 2 oficinas que eu dei de tarde, que a gente está vendo algo muito especial nesse tempo. Mulheres solteiras respondendo ao chamado. Nós temos uma moça solteira trabalhando na fronteira da Jordânia com a Síria, trabalhando no hospital. Temos uma moça solteira trabalhando no Líbano entre refugiados. Temos uma moça solteira trabalhando no norte da Índia com indianos. Temos uma moça solteira que eu estou agora mandando lá para o Nepal. Cadê os homens? Onde estão os homens? Será que as mulheres têm mais coragem que os homens? Será que as mulheres elas são mais sensíveis que os homens, são mais obedientes que os homens? Onde estão os homens? As mulheres têm respondido, parece que as mulheres não têm medo das trevas. É para ir lá pregar para refugiados no meio daqueles fundamentalistas? Vamos lá. É para ir lá no interior daquele povo, trabalhar com aquelas crianças no meio daquela favela? Vamos lá. É para trabalhar? Vamos lá. As mulheres estão respondendo. Oh Deus, manda homens. Precisamos de pessoas. Mas se o Senhor não mandar, continua mandando mulheres, Pai. Porque eu vou enviar as mulheres mesmo. Nós não devemos esconder a luz do mundo. É preciso que a luz seja vista pelos homens. Por isso Jesus termina dizendo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Nós não podemos esconder. E quando é que nós escondemos? Quando nós temos medo de admitir que nós somos cristãos. Quando nós deixamos de abordar e falar de Jesus para aquele colega de trabalho que está passando por problemas no casamento, com a desculpa de que este é um ambiente de trabalho e que nós não devemos misturar as coisas.
Nós escondemos a luz debaixo da cama quando nós temos medo de sermos intolerantes ao afirmar que não existe outra salvação a não ser através de Jesus Cristo. Afinal, a medida do nosso brilho estará sempre relacionada à medida da nossa fé. Hoje, o Senhor Jesus te chama para ser sal da terra e luz do mundo, aonde você estiver. E se talvez existe muito sal, muita luz aonde você já está, talvez Deus esteja te chamando para sair do saleiro e ir para um lugar aonde precisa de sal, aonde precisa de luz. Feche os seus olhos, querido. Será que o Senhor está falando com você de que você não tem sido sal? De que você não tem se importado em dar sabor ao mundo? Será que você já perdeu o sabor da sua própria vida? E hoje Deus está querendo restaurar o sabor da sua vida, te chamando a dar sabor ao mundo? Será que você tem tido medo de proclamar o amor de Deus aonde você está? Ou será que Deus já te chamou para você sair daqui e ir para um outro lugar, talvez uma outra cidade no Brasil, talvez um outro lugar no mundo, e você está resistindo? E por resistir, você está vivendo um tempo de angústia, onde parece que as coisas não têm mais sentido. Não perca o sabor da sua vida. Alinhe-se à vontade de Deus. A glória de Deus enche a nossa vida. Quando nós buscamos a sua glória, para que esta encha o mundo. Deus está falando ao teu coração. Eu quero convidar você que quer responder, dizendo: eis-me aqui, eu quero ser sal da terra e luz do mundo. Eu vou ser. Eu não tenho sido, Senhor, mas eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero convidar você a ficar em pé onde você estiver. Uma resposta diante do Senhor, como um compromisso diante do Senhor. Eu sempre faço o apelo no final, porque eu entendo que se nós não tomarmos decisões diante de Deus, ouvir uma palavra simplesmente não vai fazer sentido. Nós precisamos tomar decisões. E se Deus está te mandando tomar uma decisão hoje, esse é o momento. Querido, se Deus está falando com você, fica de pé, aonde você estiver. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós colocamos diante de ti cada um dos teus filhos, os teus servos que estão em pé, e pedimos que o Senhor Deus, que o Senhor possa dar sabor ao mundo através dos teus servos, que o Senhor possa fazer a tua luz brilhar em meio às trevas, e que o teu evangelho alcance pessoas que nunca ouviram a tua palavra. Que o Senhor se revele através destes para o mundo. E que em nome de Jesus a tua glória enche esta terra. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus é que nós te pedimos.